Bom dia, boa tarde, boa noite, queridos ouvintes do podcast Psiu. Vem de Bio. Eu sou a Flávia Pacheco, professora de Biologia, e hoje eu vou convidar você a saber um pouquinho mais sobre nutrição dos seres vivos. E se você está aqui pela primeira vez, eu peço que você escute esse podcast pela plataforma da Orelo, que está na descrição. A Orelo é uma plataforma que paga os podcasters pelo número de pessoas que escutam pela plataforma. Você não paga nada por isso e ainda me ajuda. E se você quiser se tornar um apoiador desse podcast, você pode contribuir com uma assinatura mensal e, em troca, você recebe um atendimento personalizado. Gostou? Então vamos lá. Nutrição dos seres vivos. Os seres vivos eles podem ser divididos em duas categorias básicas: seres autótrofos ou autotróficos e seres heterótrofos ou heterotróficos. Os seres autótrofos são aqueles que conseguem produzir matéria orgânica a partir de matéria inorgânica. Por exemplo, as plantas em seu processo de fotossíntese. A planta, ela utiliza a energia luminosa do sol, mais a água e os sais minerais, que é a matéria inorgânica, que ela absorve do solo, e através de uma reação química, ela produz açúcar, a glicose, que é a matéria orgânica. Então, ela é considerada um ser autotrófico porque ela produz o seu próprio alimento. Os seres heterótrofos, eles não conseguem produzir matéria orgânica. Então, eles precisam se alimentar ou de plantas ou de outros animais para que eles consigam, então, obter a sua matéria orgânica. E quanto a isso, a gente tem, então, três tipos de categorias de seres vivos. Nós temos os produtores, que são organismos autotróficos, que vão produzir o seu próprio alimento. E numa cadeia alimentar, eles vão sempre ocupar o primeiro nível. Então, por exemplo, as plantas. Nós temos os consumidores, que são organismos heterótrofos, ou seja, que eles não produzem seu próprio alimento. Então, eles têm que se alimentar direta ou indiretamente de matéria orgânica produzida pelos produtores. E nós temos também os decompositores, que são micro-organismos heterotróficos também, que eles conseguem fazer o quê? Transformam a matéria orgânica em matéria inorgânica. Então, eles repõem de volta para o solo, essa matéria inorgânica que depois vai ser absorvida pelos produtores. Nos decompositores, nós temos os fungos e as bactérias, principalmente, que em qualquer momento que qualquer ser vivo morra, eu tenho um processo de decomposição, que nada mais é do que pegar a matéria orgânica que compõe esses corpos desses seres vivos e transformá-la novamente em matéria inorgânica que vai ficar no solo, disponível para os produtores. E já que a gente está falando de nutrição dos seres vivos e de categorias, a gente entra em outro conceito importante, que é o conceito de cadeia alimentar ou cadeia ecológica. A cadeia alimentar nada mais é do que uma sequência de seres vivos que são interligados por relação de alimentação. Por exemplo, um produtor. Eu posso colocar aqui uma cenoura como produtor. A cenoura é um vegetal, logo, ela faz fotossíntese, é um ser autotrófico. A cenoura é consumida, por exemplo, por um coelho. O coelho é o primeiro consumidor, é o que a gente chama numa cadeia alimentar de consumidor primário ou consumidor de primeira ordem. E aí eu tenho uma raposa que se alimenta do coelho. A raposa seria o consumidor secundário ou consumidor de segunda ordem. Com esses três seres vivos, cenoura, coelho e raposa, eu criei uma cadeia alimentar, ou seja, uma sequência desses seres vivos interligados por uma relação de alimentação. Existem basicamente dois tipos de cadeia. O que a gente chama de cadeia ou teia de pastejo, onde a base, ou seja, o primeiro nível trófico, são as plantas, que são seres autótrofos, que aí vão ser consumidas por herbívoros, pastadores, que por sua vez vão ser consumidas por carnívoros. Outro tipo de cadeia que eu tenho é uma cadeia ou também chamada de teia de detritos, onde a base da minha cadeia é a matéria orgânica não viva, que ela é decorrente aí da decomposição de corpos de vegetais e de animais. Essa matéria ela vai ser processada por micro-organismos decompositores, fungos e bactérias, que liberam na forma de nutrientes para as plantas, ou na forma de detritos, que por sua vez vão ser consumidos por organismos detritívoros, que por sua vez são consumidos por carnívoros. Vamos dar agora um exemplo de uma cadeia ou uma teia de detritos. Tenho matéria orgânica no solo, que é consumida, por exemplo, por uma minhoca, que é um organismo detritívoro,
E a minhoca, por sua vez, vai ser consumida por uma galinha. Nesse caso, eu tenho uma cadeia de detritos. Por quê? Porque a base da minha cadeia não é uma planta, mas sim a matéria orgânica que está disponível no solo. E um exemplo de uma cadeia de pastejo, eu tenho uma planta que vai ser consumida por um gafanhoto, consumidor primário. Esse gafanhoto, por sua vez, vai ser consumido por um rato, que é o consumidor secundário. O rato, por sua vez, pode ser consumido por uma cobra, que seria um consumidor terciário. E essa cobra ela pode ser consumida por um gavião, consumidor quaternário. E os decompositores, aonde que eles entram em uma cadeia? Tanto na cadeia de pastejo quanto na cadeia de detritos, os decompositores eles não são representados em um determinado nível. Por quê? Porque a partir do momento que qualquer ser vivo dessa cadeia morre, ele vai ser decomposto. Então, os decompositores eles não estão representados numa cadeia alimentar, mas eles fazem parte de todos os níveis tróficos, porque a partir do momento que um consumidor primário, secundário, terciário ou um produtor morrer, eu tenho um trabalho de decomposição. Gostou desse conteúdo? Então eu peço que você compartilhe esse episódio com os seus amigos e até a próxima. Beijinhos!